saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os desafios da fé viva no mundo de aparência. É nossa conversa, o nosso caminho nesta manhã, trabalhar nesse tema, a fé viva em contrapartida a um mundo que vive de aparências. Portanto, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 2, e poder ler o texto, a porção bíblica, que vai do versículo 14 ao 26, pensando nesse objetivo, a fé viva. É um assunto latente nesta leitura. Tiago já mostra bem claro este dilema, esse contraste entre uma fé viva e uma fé morta. E ele diz assim, o Espírito Santo, através de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14, ele nos diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amados irmãos, nosso irmão Mateus já orou por nós e pela mensagem. Vamos pensar um pouco. Na década de 74, no ano de 74, a década de 70 do século passado, no ano de 74, não que eu me lembre, não que eu seja dessa época, por favor. No ano de 74, chega ao poder um jovem entusiasmado na Romênia, um jovem membro do Partido Comunista, entusiasmado com as teorias de Marx e tendo as suas próprias teorias dentro da teoria marxista-leninista, chega ao poder na Romênia, de onde só vai sair em 1989. Rapidamente torna-se o ditador romeno, apesar de suas boas intenções. Ele costumava, quando saía da casa presidencial até ir ao palácio do trabalho presidencial onde trabalhava, passava com a sua limusine britânica
num país comunista, passava com seu carro de luxo num país comunista, pelas principais ruas da capital, observando. Ele queria ter uma experiência real do povo, observar como o povo estava. E de repente ele, já na década de 80, certa vez, ele percebe muitas filas, muita gente sofrendo. E ele chama o seu chefe da segurança e pergunta: que filas são essas? Por que esse povo, vejo pessoas sofrendo e nessas filas e com rosto de tristeza? O que está acontecendo? E o segurança disse: olha, presidente, a situação está grave, o pessoal está faltando comida, né? O pessoal, aí a fila para pegar a porção, comprar, né? A porção do dia, de pão, de arroz, de alimento. E ele olhou e disse: está assim a situação no país? Sim, está. Ele disse: olha, não quero mais ver esse problema, resolvam esse problema, não quero mais ver essas pessoas sofrendo. Na semana seguinte ele fez o mesmo passeio e não viu mais ninguém, não tinha mais fila. Ele: que bom, meu país foi pacificado, todos estão felizes. Na verdade, o seu staff, a sua equipe, simplesmente pegou aquelas filas e, em vez das pessoas irem receberem os alimentos na frente, abriu portas no fundo dos edifícios, e as pessoas ficavam nas ruas onde ele não passava. E o trajeto do motorista era sempre pelas ruas onde não havia pessoas sofrendo, onde não havia filas. E o presidente ficou ainda durante algum tempo naquela ilusão de que tudo estava bem, mas ele contemplava um mundo de ilusão. Quando atentou para isso, foi tarde demais. Quando tentou fugir com a esposa no helicóptero e foi assassinado em 22 de setembro de 1989 por sua própria guarda de segurança. Um mundo de ilusão, um mundo de fantasia, é uma fé morta. Quando Tiago escreve essa carta, e geralmente muitos crentes, principalmente reformados, ao lidar com essa carta, vem logo à tona uma provável discussão entre Tiago e Paulo. Vem logo à nossa mente, ou pelo menos de alguns que mais atentos ou estudiosos da palavra, desperta uma possível rixa ou um possível entendimento, posicionamento teológico contraditório entre Paulo e Tiago. Entre Tiago capítulo 2 e Romanos capítulo 4, onde Paulo diz em Romanos que somos justificados pela fé somente, e Tiago estaria dizendo: não, somos justificados pelas obras. É um equívoco pensar assim. Quando Paulo apresenta o seu tópico, ele está discutindo a questão da lei, a questão da busca da justificação pelas obras da lei, o que é um erro, é um equívoco. A lei não justifica ninguém. A discussão de Paulo no capítulo 4 é a discussão da justificação, da salvação mediante as obras da lei. É impossível. O próprio Tiago, quando você vai lendo, você percebe que ele já traz um pouco dessa discussão, quando ele diz assim: todo aquele que tropeçar em um só ponto da lei, errou em todos os pontos da lei. Para ser justificado pela lei, você precisaria cumprir 100% de tudo que a lei prescreve. E não é 10 mandamentos não, viu? A lei é 613 mandamentos. Não são 10 mandamentos. 10 mandamentos é o fundamento da lei. O fundamento do sustentáculo da lei são os 10 mandamentos. A lei
para a escrita são 613 mandamentos. Tiago vai dizer: se errar um só, você errou todos eles. Logo, é impossível a justificação pelas obras da lei. É essa discussão que Paulo está trazendo. Quando Tiago escreve a sua carta, ele tem alguns sentidos, quando escreve no ano de 44, depois de Cristo. Neste ano, irrompeu-se a primeira grande perseguição judaica aos cristãos. Foi nesse ano que um dos Tiagos foi morto para satisfação dos líderes judaicos. Eu esqueci de mencionar que esse Tiago que escreve a carta não é nenhum dos dois Tiagos que eram discípulos de Cristo, mas esse é o Tiago que é cognominado Tiago o Justo. É assim chamado porque ele era cético, mas tendo contemplado a ressurreição de Cristo, crê em Cristo, sendo Jesus é o seu irmão natural. Ele é irmão de Jesus Cristo, mas só vai crer em Jesus quando testifica da ressurreição. Passa a ser um grande líder da igreja, e é este escritor que está presidindo o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. É ele quem preside o concílio de Jerusalém, sendo um dos irmãos de Jesus Cristo. Quando ele escreve essa carta, foi um ano em que irrompeu a primeira grande perseguição. Muitos irmãos ficaram atônitos, sem saber como se comportar, como compreender a perseguição que havia estourado contra os cristãos. Além disso, a igreja experimentava um momento de frieza espiritual por interpretações equivocadas. Como os reformados, muitas vezes, se equivocam na tese soteriológica da nossa fé, quando diz uma vez salvo, salvo para sempre, e creem que não precisam produzir nada em prol da fé que dizem exercer. Da mesma maneira que corre-se esse risco de uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser que estarei salvo. Então essa mesma má compreensão já havia naquela época, essa distorção da palavra, e muitos não demonstravam o verdadeiro evangelho na sua vida, não desciam na epiderme, ficava apenas na primeira camada da pele do evangelho, não descia mais na profundidade da epiderme. Tiago escreve então essa carta, combatendo estes vícios que já haviam adentrado na igreja, e para também consolar, confortar, animar os irmãos, prepará-los para o enfrentamento da perseguição que estava já assolando a igreja. É nesse sentido. E quando Paulo fala sobre a justificação da fé, Paulo está apresentando a tese da causa da fé, da causa da salvação, perdoe-me. Paulo está explicando em Romanos qual é a causa da salvação, o meio da salvação. Paulo diz: é a fé. Obra nenhuma salva. Não é isso que ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo de 8 e o versículo 10? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está apresentando a causa da fé, o meio da fé, o que produz, o que faz com que o fruto da graça chegue até nós. Paulo está dizendo o seguinte: a graça de Deus está aqui, você está aqui. É preciso que algo pegue a graça de Deus e traga até você, até nós. Qual é o instrumento que é capaz de fazer a graça
de Deus, que é a salvação, chegar até você. Ele diz: esse instrumento, esse meio é a fé, que é capaz de trazer a graça até nós. Que graça é essa? A graça da salvação. A fé é esse meio, esse instrumento, essa ação capacitadora que traz a salvação para nós. E não se glorie, porque se aconteceu em você, veio de Deus, porque é um dom. E um dom é um presente que você não merece. Sabe, você chega para um aniversário de uma pessoa e diz: olha, lembrei de você, trouxe esse presente. A pessoa diz: rapaz, eu não mereço. Não, você não merece mesmo não, por isso que é um presente. Se você merecesse, não era presente, era justiça. Era justiça, era pagamento, era mérito. Você não merece não, por isso que se chama presente. Por isso se chama presente. Então, não se glorie, porque a fé é um dom de Deus, que capacita que a graça da salvação se realize na nossa vida. É isso que Paulo está falando. O que Tiago está falando, ele não está contradizendo Paulo. Ele está complementando. O que Tiago está dizendo, Tiago não está falando da causa, Tiago está falando da consequência. Enquanto Paulo apresenta a causa, Tiago apresenta a consequência. Qual é a consequência? Ou como nós costumamos chamar, a evidência. Paulo fala a causa da salvação, a fé. Tiago fala a consequência da salvação. A consequência são as obras. E quer ver como Paulo concorda com isso? Se a gente voltar para Efésios 2, 8 e 10, Efésios 2, 10, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dele para realizar as boas obras. As boas obras são a consequência ou a evidência do que somos. A igreja passava por fortes desafios naquela época. Desafios que era preciso demonstrar que a sua fé era viva. Não uma fé intelectual, não uma fé meramente ortodoxa, mas presa no intelectualismo. Não uma fé apenas de confissão histórica, mas uma fé que descesse ao chão da fábrica. Não uma fé disfarçada, onde as filas foram colocadas por trás dos prédios, mas uma fé viva que enfrenta o problema, as dificuldades, em busca de resoluções. A igreja enfrentava esses desafios. Portanto, irmãos, essa carta, o tipo de literatura em que Tiago utiliza, é considerado uma literatura universal. É considerado uma epístola, um sermão. O modo, o estilo que ele escreve, recebe dois nomes na literatura: diatribe e parênese. Diatribe é quando alguém escreve algo como se conversasse com outra pessoa, e vai fazendo aquelas perguntas retóricas. É como você escreve, você está escrevendo como se conversasse com você mesmo. Então essa carta ele escreveu como se estivesse conversando com alguém, dialogando, batendo um papo. Isso é chamado diatribe. Parênteses é porque ele, na mesma literatura, ele coloca uma exortação, e do mesmo modo que ele exorta, ele consola e anima. Porque se você só exortar, você vai trazer tristeza para o coração. Se a pregação for só exortativa, a igreja, poxa vida, precisa ser exortativa, mas precisa também animar, precisa também trazer um consolo, um ânimo. Essa carta é atemporal, porque sem ter estudado em nenhuma universidade literária grega,
Tiago consegue colocar na sua escrita essas características extraordinárias. E olhando a porção que lemos, podemos pensar na seguinte proposição: como viver o verdadeiro evangelho e não apenas aparências? Como viver o verdadeiro evangelho e não apenas aparência? Em primeiro lugar, meus irmãos, olhando para o texto e observando as porções do 14 ao 18, dos versos 14 ao 18, onde ele apresenta o contraste entre fé morta e fé viva, podemos extrair o seguinte tema, o seguinte ponto: é preciso, para viver um evangelho verdadeiro e não de aparência, é preciso compreender o sentido, o significado e a razão verdadeira da verdadeira fé. É preciso compreender o sentido, o significado, a razão da verdadeira fé. Essa carta tem alguns pontos interessantíssimos. Um ponto interessante da carta é Tiago, assim como Paulo, fala da união com Cristo. Essa carta sofreu muitos ataques durante a história, inclusive de Lutero. Lutero, na sua juventude, no seu avant jovial, ele centrou a sua teologia em responder à justificação e combater os erros do catolicismo romano. Ele chegou a dizer que essa era uma carta de palha. Depois ele se corrige ao compreender a profundidade da carta, pois um dos temas da carta de Tiago é um tema central na teologia de Paulo: a nossa união com Cristo. Com mais experiência, mais velhos e mais estudado, a prudência dos anos, Lutero vai dizer que ele está falando que a igreja, o crente com Cristo, é como um bolo. Você já fez um bolo? Alguém já fez um bolo aqui? A gente pega vários elementos e coloca, e aqueles elementos juntos vão dar um bolo. Lutero, depois, examinando a carta, vai dizer que a carta está falando isso, que a igreja, que os irmãos e Cristo são uma coisa só. A nossa união com Cristo é a principal doutrina que sustenta a nossa fé. E fé é outro assunto muito interessante na carta, porque se você examinar o capítulo 1, veja só, eu selecionei no capítulo 1, no verso 18, capítulo 1, verso 18, Tiago fala que nós nascemos da palavra de Deus por meio da fé. No versículo 19, ele diz que devemos ouvir a palavra de Deus para alimentar a nossa fé. No versículo 21, ele diz que nós devemos acolher a palavra de Deus para fundamentar a nossa fé. E no versículo 23, ele diz que devemos praticar a palavra de Deus para testar a nossa fé. Como fé é importante na carta de Tiago. Olhando para o que acontecia na igreja naquela época, e para coisas que acontecem hoje, mais do que nunca, numa época que nós vivemos uma anemia doutrinária, uma anemia teológica, uma anemia bíblica, de muita informação e pouco conhecimento. Eu tenho medo de perguntar aos crentes se você sabe dizer o que é fé, se você sabe responder o que é fé. O que é fé? Olha, Tiago, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que a fé produz perseverança. Capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer que a fé é o agente producente da oração. Para a sua oração acontecer,
tem que ser mediante a fé. Hebreus 11 vai dizer que 11:6, somente através da fé é que nós agradamos a Deus. Em Colossenses 2:7, Paulo diz que a fé deve ser a nossa raiz e edificação. É o nosso radical e a nossa base de edificação, é a fé. Em Efésios 2:8, ele diz que a fé é o meio pelo qual nós atingimos a salvação, onde a salvação se realiza. Hebreus 12:2, o autor de Hebreus diz que é Jesus o autor e consumador da fé. Então, o que é a fé? A palavra pistis, em grego, dá origem a um curso em nossas universidades, epistemologia. O que é epistemologia? É a ciência que diz assim: como é que você sabe que você sabe o que você sabe? Você sabe? Como é que você sabe que você sabe o que você sabe? Você sabe? Isso é epistemologia, né? Ele utiliza a palavra pistis, mas ele utiliza dentro de uma forma verbal. Tiago e Paulo vão utilizar pistis em uma forma verbal, que você vai encontrar também em Marcos capítulo 9:23, João capítulo 7:38 e João 14:12. Você vai encontrar essa mesma fórmula verbal. O que significa então fé? Então vou dizer, baseado na gramática grega, no que eles queriam dizer, vou lhe explicar o que é fé. Eu sei que vocês sabem, estou só dizendo, sendo redundante. Fé, será que fé é uma força? Que a gente diz, com fé, aquela força, não, será que fé é isso? Eu não me engano se foi R6 Pro, que foi numa escola dominical, chamaram ele para ministrar umas aulas no departamento infantil. Ele, grande teólogo, um dos maiores do século XX, e chegou para as crianças, ele perguntou, ele olhou para as crianças e perguntou: o que é fé? Aí um garotinho, né Pedro Lucas? Garotinho assim, bem esperto como Pedro Lucas ali, né? Disse, eu sei o que é. Fé é quando a gente acredita em algo que não existe. É fé. A gente acreditar em algo que não existe. Talvez tenha crente pensando que é assim. Mas fé, de acordo com esses versículos, significa a comunhão de vida com o Senhor Jesus crucificado, ressuscitado e glorificado, pelos quais os crentes se tornam participantes de tudo que Ele é, que Ele faz e o que Ele possui. Isso é fé. Eu vou repetir, fé é a comunhão de vida com o Senhor, crucificado, ressuscitado e glorificado, pelos quais os crentes se tornam participantes de tudo o que Ele é, o que Ele faz e o que Ele tem. Isso é fé. Isso é fé. Portanto, ele ensina essa fé no Cristo crucificado, como foi a oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. Jesus orando por nós, ele diz assim: Pai, eu peço que eles sejam um, assim como nós somos. Cristo em Deus, Deus, Cristo em nós, através do Espírito Santo. Foi essa a oração de Jesus por nós? A fé, meus irmãos, ela salva o pecador. Está lá em Efésios, né? 2, já disse 2, 8 e 9. A fé é o elemento pelo qual o justo possibilita a sua vida. Está em Romanos 1,17. A fé é aquilo que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você criar calo no joelho
de orar, ficar afônico de tanto orar, de tanto dar glória. Se não tiver fé, é inútil. Inútil. A fé, sem fé, meus irmãos, se você olhar lá em Romanos 14, 23, você vai se assustar. Porque Paulo diz no Espírito Santo: sem fé, tudo é pecado. Sem fé, tudo é pecado. Não é à toa que a fé faz parte das 3 teologais: amor, esperança e fé. As 3 teologais. Em segundo lugar, meus irmãos, olhando essa porção o verso 19 em especial, onde Tiago apresenta um tipo de fé, a fé demoníaca, a fé dos demônios. E nós podemos extrair o seguinte ponto: se no primeiro ponto é preciso compreender o que é a fé, e vocês já aprenderam então, fé é comunhão com Jesus, que nos faz participante da sua ressurreição, da sua morte, ressurreição, glorificação, e nos faz participante de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele tem. Em segundo lugar, é urgente que essa fé seja exercitada. Por isso o segundo ponto diz: é urgente exercitar constantemente a dinâmica transformadora da fé. Porque existe uma fé demoníaca, a fé dos demônios. Tiago explica assim: crês tu que Deus é um só? Ele está falando de Deuteronômio aqui. Ele está citando aqui o Shema judaico, lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, único Senhor. Se não é Deuteronômio 6,4, é 4 ou 6, viu? Porque às vezes eu troco. Já acertei, né? Às vezes eu troco 4, 6, 6, 4. Isso é o Shema judaico, a principal oração do judaísmo. Ele diz: você crê nisso? Os demônios também creem. Eles não só creem, como eles tremem. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem do plano de Deus. Eles conhecem a igreja e estudam sobre você, ao seu derredor, procurando fraquezas, procurando lhe atingir de alguma forma. Os demônios também creem. Essa fé dos demônios, é interessante que Tiago está criticando uma fé meramente intelectual, de assentimento, uma fé incapaz de descer para o chão de fábrica e transformar a vida de alguém. A fé de alguém que bota a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja, mas não sabe nem mesmo dizer por que está na igreja. Ou aquela fé que o camarada tem, confissão de fé de Westminster decorado, catecismo maior decorado, catecismo menor, cânone de Dort, e todas as confissões históricas, mas é incapaz de olhar para o outro e ter misericórdia. Na igreja faz acepção de pessoas, privilegia uns em detrimento de outros, incapaz de quebrar o muro de separação. Uma crítica forte de Tiago, uma igreja com muros de separação, com guetos sociais dentro da igreja. Tenho muito receio dos guetos na igreja, tenho muito receio dos nossos tempos modernos na igreja. Às vezes os crentes se apresentam de tantas formas e acabam se dividindo por ideologias políticas, por time de futebol, por questões sociais, por escolhas disso, daquilo, quando deveríamos todos nós lembrar de um ponto só: somos servos de Cristo. Não é a sociedade que deve moldar a igreja deve moldar a sociedade. É isso que Tiago está dizendo. Uma fé viva, ela é
transformadora. É a partir então da igreja que a sociedade tem que ser influenciada, e não trazer o lixo do mundo, a praga do mundo, a desgraça do mundo, para dividir os irmãos por causa de questões mundanas. Às vezes a gente se divide até por gosto musical. Não, isso, meu irmão só canta isso, aquele grupo só canta aquilo. Às vezes estamos pegando coisas terríveis para nos dividir. E Tiago está batendo muito forte nisso. Muito forte, os guetos dentro da igreja. Quando ele diz, Deus não faz acepção de pessoas. Abraham Lincoln, ele dizia assim: devemos amar os simples, devemos amar, proteger, cuidar dos simples, dos mais carentes e pobres. E perguntaram a Abraham Lincoln, por quê? Ele dizia, porque Deus os ama muito. Ele disse, como o senhor sabe disso? Porque Ele fez muitos dos seus filhos simples, pobres e carentes. Por isso devemos cuidar deles. A igreja não pode ter guetos. Mostrando a ação transformadora da fé em detrimento da fé dos demônios, Tiago mostra 2 exemplos como a fé transforma a nossa vida. O exemplo de Abraão, ele cita então o capítulo 15 de Gênesis, capítulo 22, e ele cita o sacrifício, o gesto de Abraão, de levar Isaque para ser sacrificado. Ele cita esse gesto. Se você olhar bem direitinho os textos que ele cita e como ele cita, você verá que a obra era uma consequência da fé de Abraão. Ouvir a palavra de Deus, crer em Deus, que é desvendada em Hebreus, a fé de Abraão vai ser desvendada em Hebreus capítulo 11, verso 31, não, Romanos capítulo 4, versos 2 e 3, a fé desvendada, quando ele creu na ressurreição, e essa fé de Abraão, dada por Deus, o justifica perante Deus. A obediência a Deus em levar Isaque é uma obra, o justifica perante os homens. Crer no que Deus disse, justifica Abraão perante Deus. Fazer o que Deus disse, justifica Abraão perante os homens. Mas não foi isso que Jesus disse no Sermão do Monte? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não foi isso que Jesus disse, gente? Não é isso que Jesus disse. Devemos fazer as boas obras não para receber elogios, mas para que brilhe a nossa luz perante os homens e eles glorifiquem a Deus dos céus. E ele mostra o exemplo de Raabe, que ouviu sobre o Deus de Israel e creu e foi justificada diante de Deus. E quando os espias chegaram na sua casa, ela exerceu a fé, protegendo, escondendo, levando por outro caminho, justificada perante os homens. E Raabe, que era prostituta, vai ser transformada em heroína da fé. Lá o texto de Hebreus 11:31, heroína da fé. E em Mateus 1:5, ela entra na descendência de Jesus, na genealogia de Jesus. Por fim, irmãos, para terminar, aguenta firme aí, estou terminando. Aguenta firme aí. Davi, aguenta firme aí, estou terminando aí. Álvaro, aguenta firme aí, Álvaro. Estou terminando. E por fim, como viver o verdadeiro evangelho e não de aparência? Primeiro, compreendendo o que é fé. Segundo, exercendo a fé que você compreendeu. Terceiro, estabelecendo um padrão. Terceiro, é necessário estabelecer o padrão verdadeiramente bíblico da fé. É necessário estabelecer o padrão
verdadeiramente bíblico da fé. Que padrão é esse? Cuidado, muitos lendo os textos imaginam que é fé mais obras. Não é assim. A matemática não é assim. Estou diante do meu professor de matemática aqui, né, que foi meu professor de matemática, mas não é essa matemática. Fé mais obras igual a salvação. A matemática é o seguinte: fé que produz obras, sinal de salvação. Não é fé mais obra. Se for assim, bota o nome ali da igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Não é fé mais obra. É fé que produz obras, sinal de salvação. Nesses versos finais, do verso 20 ao 26, Tiago apresenta a fé salvadora. Em grego, ele cita três nomezinhos para essa fé. Ele vai citar o nome, ele vai chamar a fé de notitia. O que significa? Significa aquilo que tem conteúdo. Aquilo que tem conteúdo. Ou seja, a fé que Tiago está cobrando não é fanatismo, não é fé na fé. Até porque fé na fé é fezes. Fé na fé é fezes. Não é fé na fé. Não é um fanatismo. É uma fé que tem conteúdo. Você sabe em quem você crê. Então, aí volta, o que é fé? É a comunhão com Jesus, o Senhor, na sua morte, ressurreição, glorificação, que nos faz também ser participante de tudo que Ele é, que Ele faz e que Ele tem. Não é fanatismo. É uma fé com conteúdo. Aí ele usa outra palavra. Ele usa ascensos. Ascensos. É uma palavra que significa concordância. Concordância no sentido de obediência, no sentido de que a fé, ela só é verdadeira quando faz com que você se torne totalmente obediente a alguém. E essa obediência advém de quê? Da terceira palavra que ele usa para a fé, a palavra fidúcia. Alguns aqui devem conhecer essa palavra quando vai no banco, né? Fiduciário, né? Uma ação fiduciária, né? Então ele usa para a fé a palavra fidúcia, que significa confiança. Você obedece a Cristo porque você confiantemente entregou a sua vida a Ele. Você se rendeu a Ele. Significa adoração. O que significa adorar? Render-se, estar rendido. Confiança, você entrega. Sabe não sei se quem tem filho ainda, se a van vem buscar o filho para levar para o colégio, e a gente tem a confiança de entregar a nossa criança, e o rapaz vem, pelo menos um menino ali, né, que é bem cuidadoso, pega na mão, para a criança não correr, né, e coloca dentro da van, e a gente vê aquilo. Durante muitos anos eu tinha total confiança, e teria ainda, né, e entregava o filho, e ele levava, e na hora chegava. Você chama o nosso irmão ali, mototáxi, né, para buscar ali, né? E é de van, a gente confia, ele vai levar o menino, vai buscar o menino. Temos a confiança é uma entrega. Então a fé viva é uma fé com conteúdo que nos traz obediência, porque confiamos em Jesus. E essa confiança deve transformar a nossa vida completamente, levando ao quê? Chegamos numa aplicação final. Que fé você tem?
Que fé eu tenho? Quem conhece essa fé não pode ser a mesma pessoa. Quem conhece essa fé não pode olhar para o irmão da mesma forma. Irmãos, a gente está brigando por tanta bobagem. Às vezes liderança da igreja brigando. Às vezes liderança da igreja dividida por questões menores. Às vezes dentro da igreja estamos tão longe uns dos outros. Tão longe uns dos outros. Mas quem experimenta essa fé que Tiago fala, não pode olhar para a igreja mais dessa forma. Não pode olhar mais para o irmão dessa forma. Não pode promover a distância, a crítica vazia. Quem experimenta dessa fé, olha para o irmão com misericórdia e compreensão. Quem experimenta dessa fé não pode olhar para as pessoas que sofrem da mesma forma. Não é possível não fazermos nada por quem sofre. A Igreja Presbiteriana de Lagoa Nova, foi assunto do JPB, uma obra social que está fazendo tremendamente, transformando vidas. Que fé nós temos vivido? O que tem nos dividido? Eu encerro fazendo 3 rápidas aplicações. Como viver o Evangelho verdadeiro e não aparência? 3 coisas bem rápidas. Primeiro, desenvolva uma fé capaz de minar toda e qualquer diferença que existe na igreja. É preciso desenvolver uma fé capaz de minar, acabar, cessar toda e qualquer diferença na igreja. E a gente aprenda de uma vez por todas que somos irmãos, estamos no mesmo barco, rumando para o mesmo lugar, Jerusalém Celestial. É liderança, é louvor, é trabalho fraterno, qualquer área da igreja. Precisamos desenvolver uma fé que desmantele todas as diferenças da igreja e nos façam irmãos cuidadosos uns dos outros. Como viver o Evangelho? Segunda aplicação: desenvolva uma fé solidificada em Jesus. Em Jesus. Não em seus ídolos evangélicos. É em Jesus. O nosso padrão é Jesus, o nosso modelo é Jesus. O plano de Deus que está registrado lá em Romanos capítulo 8 é que nós nos tornemos iguais a Jesus. Jesus. E por fim, desenvolva uma fé operosa que demonstre os sinais da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. É por isso que eu faço as obras que tenho que fazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Agradecer ao nosso querido irmão Jofre, que atendeu prontamente o nosso chamado. É um prazer sempre ouvi-lo, aprender do Senhor. Como Deus tem usado ele para a sua glória, que Deus possa continuar usando, que possa continuar sendo bênção para esta cidade e para a sua comunidade. Vamos orar, vamos ficar de pé. Hoje à noite, segue a programação normal, às 18h30, contamos com a presença de todos. Possamos estar aqui para, hoje inclusive tem Santa Ceia, nós nos alimentarmos espiritualmente do Senhor. Senhor Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Obrigado pela vida do reverendo Jofre, Pai, que o Senhor possa continuar o abençoando, o usando como instrumento em suas mãos, Senhor, para a Tua glória. Que o Senhor possa abençoar a sua família, o seu ministério, a sua igreja, Senhor, que ela possa crescer em graça, em conhecimento e em número, ó Pai, visando a glória do Teu santo nome. Que possamos
ao Senhor ter uma fé operante, ter uma fé que produz obras para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, não para a nossa denominação, mas para a glória unicamente do Senhor. Nos dar um resto de dia em paz, Senhor, possamos estar juntos à noite para celebrarmos mais um ano da igreja, mas também celebrarmos em comunhão, Senhor, um culto a Ti, ó Pai, porque só Tu és digno de toda honra, de todo culto, de toda adoração. Se conosco, abençoa a nossa família, ó Pai, nos livra de todo mal. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome